Todo mundo, começa aí mais um História Explícita. E essa semana, nós vamos falar sobre um assunto que repercutiu demais na mídia, na verdade, ainda está repercutindo. A famosa entrevista, já famosa, nasceu famosa entrevista da Regina Duarte para o canal CNN. Entrevista essa que foi dada aí no dia 7 de maio de 2020. O que acontece? Por que essa entrevista ela ficou tão famosa? Por que ela está repercutindo tanto? O que está acontecendo com isso? Num dado momento da entrevista, a Regina Duarte começa a fazer quase que uma declaração de amor, vamos dizer assim, né? Ela começa a ter aquela conversa, aquele discurso de devemos olhar para frente, vamos esquecer o que aconteceu na década de 60 e 70, claramente se referindo à ditadura militar. E num dado momento dessa ideia de olhar para frente, ela começa a cantar a canção que foi canção tema da Copa de 1970, o Pra Frente Brasil, aquele Pra Frente Brasil, salve a seleção, os 90 milhões em ação, enfim, uma música que talvez vocês conheçam, certo? Com essa ideia de negar esse passado, de olhar para frente, de quase o elogio, quase não, ela elogiou a ditadura militar. Num dado momento ela fala, a gente era tão feliz naquela época, e o repórter completamente constrangido, uma coisa impressionante para quem for ver o vídeo, ele começa a questioná-la sobre isso e ela vai defendendo o regime. Tudo bem, mas o que isso tem em relação com o nosso canal, com o nosso vídeo de hoje? Nós vamos analisar como a ditadura militar se utilizou do futebol e também de outras formas para se legitimar naquele momento, já que ela cantou a música tema da seleção da Copa de 1970. Gente, primeira coisa, a ditadura militar no Brasil, ela tem um caráter nacionalista. Sempre, e aí não só na ditadura, mas você pode acompanhar isso entre o pensamento militar no Brasil, existe a ideia do Brasil potência, aquela coisa do Brasil grande. Vamos dizer assim, eles são quase que Eles elogiam muito ou destacam muito aquela coisa do Brasil ser um gigante adormecido que precisa ser despertado para que nós, vamos dizer assim, tomemos o nosso lugar no mundo. Isso é um discurso muito comum entre os militares. A ideia de que o Brasil é uma potência adormecida, que há necessidade apenas de que nós melhoremos, que nós mudemos para que a gente possa assumir um papel de destaque. Então, durante a ditadura militar, nós vamos ter uma ação, inclusive uma ação coordenada, em 1968. Você vai ter a criação da AERP, a Assessoria Especial de Relações Públicas, que vai cuidar, entre outras coisas, da propaganda oficial do regime. Então, a ideia aquela Brasil, esse é um país que vai para frente, Brasil, ame-o ou deixe-o, todas essas campanhas surgem da AERP. E vocês podem perceber que são campanhas que justamente destacam essa coisa da potência, do Brasil grande, aquela coisa de devemos ter um amor por essa nação. O patriotismo militar é colocado nessa instituição e nessas ações. Só que isso também claramente tem um efeito político. Como vivíamos numa ditadura, o meio de legitimar seria a aceitação popular. Vou explicar melhor. Por exemplo, hoje nós vivemos num sistema republicano, democrático. Qual que é a principal legitimidade de um governante? As próprias leis. Se um governante ganha a eleição, por direito legítimo, ele tem que governar, certo? Claro, se ele cometer algum crime, ele pode ser destituído. Mas a eleição legal faz com que ele se legitime, que ele tenha legitimidade para estar no poder. Durante uma ditadura, você não tem eleições. Você não tem esse critério de legitimidade. Sequer você tem a legitimidade tradicional, por exemplo, de monarquias. Então, como que esses regimes alimentam essa legitimidade? Criando, são várias formas. Eu vou falar de uma só, que é criando essa ideia de adesão da população, fazendo propaganda, criando um sentimento de otimismo, que inclusive muito do que nós estamos falando nesse vídeo aqui é de um ótimo livro do Carlos Fico, o Reinventando o Otimismo.
Ou seja, criando esse otimismo para que as pessoas se identifiquem com o regime. Tenham a sensação que a coisa está bem, certo? Então esse uso do esporte, nesse caso, que é o que eu vou falar, e não só do esporte, mas de todos os símbolos nacionais, se enquadram nessa ideia de gerar legitimidade. Afinal de contas, legalmente falando, o regime não era legal, ele não tinha legitimidade de estar onde estava. E é aí que entra a ligação entre ditadura militar e futebol. Logo que você começa a ditadura, em 64, vamos ter a Copa do Mundo de 66, que foi um fracasso. O Brasil é eliminado logo na primeira fase e a partir disso o governo militar começa a ter uma atenção maior com relação ao futebol. Na época não era CBF, era CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, e aí você passa a ter inclusive um núcleo que tem militares e políticos para cuidar do futebol nacional e cuidar do futebol também da seleção. E aí, em 1970, e aí a gente tem que deixar claro, por mais que tenhamos jogadores que de repente apoiavam a ditadura, vão ter jogadores que eram contra a ditadura, destaque para o Tostão, né, jogador do Cruzeiro na época. Por mais que tivesse isso, os caras tinham que jogar. Eles iriam boicotar? Como que pode? Então o que acontece? Em 1970 nós vamos ter a maior seleção de todos os tempos, de todas as Copas. Com Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho e tantos outros. E o Brasil vai ser campeão. E a música tema, o Pra Frente Brasil, né, 90 milhões em ação, vai se transformar num verdadeiro hino. E a ditadura vai capitalizar demais em cima disso. Né, aquela ideia, vejam como o Brasil é grande, temos que nos espelhar no futebol. O Médici, que era o presidente até então, que, independente disso tudo, já era um aficionado por futebol, tinha jogado futebol de forma amadora, era torcedor do Grêmio, se aproveitou tanto da paixão própria dele individual, como para fazer o uso político desse evento. Né? Então ele recebe os jogadores, logo que chegam A Copa foi no México, né, contra a final contra a Itália, recebe os jogadores, ele mesmo pega a taça Jules Rimet, faz um discurso falando que o Brasil e a seleção, né, têm que se irmanar no sentido de construírem o mesmo caminho, de mostrarem que são grandes. Então você cria uma ideia de um total otimismo, de uma sensação de que as coisas estavam dando certo. Então você tem o uso desse futebol como propaganda, como símbolo para a legitimidade do governo. Curiosamente também, nesse mesmo período, que vai acontecer o que as pessoas chamam de um milagre econômico. Podemos até fazer um vídeo sobre isso depois também. Ou seja, havia também um otimismo em relação à economia do país na época, gerando então uma legitimidade por parte do governo, tanto utilizando os símbolos nacionais, quanto também por outros motivos. E, gente, o uso de esporte em ditaduras, em governos, não era exclusividade do Brasil, ou melhor, não foi. Só para poder citar 3 exemplos rápidos, a Copa do Mundo de 78, que foi na Argentina, durante a ditadura argentina, que há denúncias, inclusive, que a ditadura argentina até comprou um jogo contra o Peru e a Argentina foi campeã. É a mesma coisa. A ditadura argentina utilizou-se, a ditadura militar argentina utilizou-se dos mesmos recursos da brasileira para poder, né, criar essa sensação de otimismo e de que as coisas funcionam. Nós temos que lembrar também da Olimpíada de 1936, que foi em Berlim, quando a Alemanha já era a Alemanha nazista. E o Hitler utilizou-se, ou quis utilizar a Olimpíada, para poder mostrar que a raça ariana era superior, né, inclusive nos esportes. Curiosamente, é nessa Olimpíada que um atleta americano negro, né, o Jesse Owens, vai ganhar 4 medalhas de ouro dentro de Berlim nazista. Ou seja, né, isso para o Hitler com certeza, vamos dizer que incomodou ele um pouquinho. E, inclusive os próprios regimes socialistas, né, alguns até ditatoriais, que sempre tiveram no esporte uma grande maneira de afirmação, uma grande forma de se impor em frente aos outros. Então, gente, esse capítulo aqui, né, esse vídeo, foi para mostrar para vocês que, durante a ditadura militar, no intuito de ajudar na legitimação daquele governo que era golpista, vai utilizar, entre outras formas, o sucesso do futebol, a vitória do futebol em 1970. E também outros lugares vai ter esse mesmo expediente em outros momentos. Beleza? Aquele abraço então e até semana que vem.